Meus caros, a perseguição aos homens, ela não se restringe mais a uma punição. Sempre aconteceu na história de que as punições a um crime cometido, ela não poderia se estender, ela não poderia abranger outros locais, ela não poderia ser repetida. Mas com o advento da predominância de uma sociedade feminista, esses preceitos jurídicos, eles foram caindo por terra. Eles foram sendo derrubados. Agora nós temos punições para os homens, algumas punições que são praticamente eternas. Por exemplo, um sujeito que tem uma passagem na Lei Maria da Penha. Uma passagem. Olha só, eu nem estou falando numa condenação. Esse cara, ele pode ser barrado em diversos concursos públicos. Uma passagem, um registro, não é uma condenação, um registro, ele pode ser barrado na hora da nomeação por causa desse registro. Isto é inadmissível, senhores. Isso só acontece porque nós estamos em um regime de exceção. Uma sociedade feminina e feminista. Como é que você vai punir um homem por apenas ter um registro? Em qualquer outro caso, esse registro não barra ninguém. Por que quando é com mulher barra? Se é só um registro, se não foi comprovado nada, todos são considerados inocentes até que se prove o contrário. Vocês já não ouviram isso? Já. Isso foi repetido há anos. Todo mundo já ouviu essa. Mas com mulheres isso não vale. Você sendo acusado, você é culpado. Agora, temos mais uma aqui, vindo para cima dos homens. Eu vou ler aqui e eu vou comentando e vocês vão observando os absurdos disso aqui. Comissão aprova restrição para homens condenados por agredir mulheres em academias. Condenados. Tá. Olhem a palavra que eles usam: agredir mulheres. Esse agredir, para as pessoas que não entendem do assunto, leva a pensar que é aquela agressão brutal, aquela agressão física, aquela uma agressão que machuca muito. Mas não, esse agredir, ele pode ser algo levíssimo. Um empurrão pode ser uma agressão. Porque quantas mulheres não precisa ser algo grave. Qualquer
ato contra uma mulher é uma agressão. Contra um homem, você pode jogar uma barra de ferro. Entra como lesão corporal. Agora, contra a mulher, não. Então, vejam bem, eles colocam agressão. Aí todo mundo pensa, não, mas é razoável, né? Uma agressão. Quer dizer, na mente das pessoas, o cara foi lá e arrebentou a mulher. Deixou ela desmaiada. Mas não, pode ter sido algo bem simples. Vamos começar aqui a ler. Conforme a proposta, eles não poderão frequentar. Vejam o absurdo aqui e a extensão da punição. O que eu falei no começo. Conforme a proposta, eles não poderão frequentar nenhuma academia enquanto durar a pena. Vocês estão vendo isso? Nenhuma academia. Não é a academia que houve a suposta agressão. Não, são todas as academias. Isso quer dizer, meus caros, confirma que as mulheres, elas não são seres individuais hoje em dia. Elas são seres coletivos. As mulheres são uma coletividade no mundo atual, na sociedade atual. Você tem uma pendência com uma mulher, você tem uma pendência com todas as mulheres. Isso passa assim ó, de toda a razoabilidade. Assim, ó, no máximo, daria para entender que o cara condenado por uma agressão não poderia frequentar a mesma academia que a mulher agredida estivesse frequentando. Mas não! Eles querem banir os homens, o homem, esse suposto agressor, de todas as academias. Se isso aí não é uma perseguição explícita contra o homem, então não sei o que é. O que o sistema pretende? O que o sistema pretende com isso? O sistema acha que isso vai dar certo? É uma pergunta que eu deixo para vocês pensarem. Claro que eu já deixei isso no ar outras vezes. O sistema dobra a aposta, mas qual o objetivo que o sistema pretende com isso? Que sociedade que eles esperam que vá sair disso aqui? A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe homens condenados por agressão contra mulheres em academias de se matricular ou frequentar esses locais enquanto durar a pena. Hoje, a legislação não restringe os ambientes que o condenado pode frequentar, exceto quando há medida protetiva. Foi aquilo que eu falei antes. Então, por exemplo, se a mulher tem uma medida protetiva, o homem não vai frequentar aquele local que a mulher está, mas ele pode ir em outro local. Não! É uma punição que busca banir o homem da sociedade. E engraçado que essa mesma gente que aprova isso são aqueles que apoiam a reeducação de criminosos. São os mesmos que dizem que cadeia não resolve.
que o negócio é reeducar, inserir os ex-criminosos na sociedade. É o papo deles. Agora, quando é homem contra mulher, acabou essa conversa. Aí não existe ressocialização. Não existe reeducação. É penalização brutal. É condenação brutal. Sem chance. É ostracismo. É banimento. Pela proposta, a condenação por crime contra a mulher em academia passa a impedir automaticamente a matrícula e a frequência do agressor em qualquer estabelecimento similar. Dá para acreditar nisso aqui? Não. Não seria de acreditar, mas está aqui. Foi aprovada a versão da relatora deputada Flávia Moraes, PDT do Goiás, de Goiás, ao projeto de lei 3.821/23 do deputado Jefferson Rodrigues, do PSDB de Goiás. Tá, mas o que está tendo lá em Goiás? O que está acontecendo em Goiás? Tá saindo muita porcaria lá de Goiás, cara. O que está acontecendo aí? Vocês que moram em Goiás, o que está havendo? Será que é a poluição radioativa que está saindo ali de Brasília? Será que está contaminando o ambiente ali? A relatora alterou os textos para incluir a proibição diretamente no Código Penal, em vez de criar uma lei. Ainda de acordo com a proposta aprovada, a academia deverá rescindir o contrato de prestação de serviços firmado com o aluno que tenha praticado violência contra a mulher e suas dependências, sem qualquer ônus para o estabelecimento. Segundo Flávia Moraes, o projeto cumpre relevante função preventiva, ao coibir a reincidência da violência contra a mulher em academias esportivas. E o papo da reeducação, da ressocialização, onde é que fica? Outros presos que cometem crimes horripilantes, eles são ressocializados. Mas nesse caso, quando é com relação às mulheres, não. Aí não funciona. Quer dizer, nós estamos num lamaçal de hipocrisia. Até quando isso? Tal medida não se limita a punir condutas passadas, mas também busca evitar a repetição de episódios que atentem contra a integridade feminina. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. E se isso aqui não, se nós não estamos vivendo em uma sociedade feminina, tirando feminista, uma sociedade feminina que gira em torno dos desejos e objetivos femininos. Se nós não estamos numa sociedade dessas aí, então eu não sei, eu estou vivendo em um universo paralelo. Eu não estou vivo. Eu estou em outra dimensão. Eu não estou nessa dimensão aqui. Então, eles querem banir o homem de todas as academias. Vocês têm ideia no que isso, se isso continuar, no que isso vai parar? É por isso que eu pergunto, o que o sistema pretende com isso? Banir o homem da sociedade, mas e aí como é que a sociedade vai sobreviver sem homens?
O que vocês sabem. Se os homens forem banidos, as mulheres perecem em questão de 4, 5 dias. Enquanto durarem os estoques de comida e água potável. Então, qual o objetivo? Se eles estão cada vez punindo mais os homens, eles acham que as mulheres vão substituir os homens nesses trabalhos que só os homens fazem? Eles têm essa esperança nisso? É por isso que eu digo que nós estamos lidando com gente sociopata, psicopata, psicótica, doente mental. A mentalidade revolucionária é uma doença. Entra também populismo, que aqui no Brasil é um câncer. Então, assim, são coisas inacreditáveis. O Brasil, ele não para, não para. Isso não para. É o que eu disse, assim, o sistema, ele está dobrando a aposta. Enquanto existir uma gota de sangue para ser extraído, ele vai continuar. Então, nós precisamos, senhores, redobrar o enfrentamento, redobrar o boicote. Não adianta querer retroceder agora. Não adianta querer entrar em acordo. Vai ser pior. Aí que eles vão deitar e rolar. Só que assim, uma coisa eu digo. Eles apenas apressam a decadência da sociedade. Apenas isso que eu digo com certeza. Isso aqui é apenas o apressamento do fim dessa sociedade que nós conhecemos. Até mais, meus caros.